Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos, Rafa Volce aqui. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma continuação daquele vídeo sobre sistema pneumático que eu postei, que deve estar aparecendo o card aqui em algum lugar. A ideia é fazer uma pane relacionada com o sistema para a gente fixar bem o conceito que a gente estudou lá, e provavelmente eu vou fazer isso também com outros sistemas. A gente vai falar de sistema hidráulico em um vídeo, e em um próximo vídeo a gente fala sobre alguma pane relacionada ao sistema hidráulico, beleza? Então o que a gente vai fazer hoje é despressurizar esse avião aqui, um 737-800. Antes da gente iniciar aqui o procedimento, eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é o QRH. Então o QRH, para quem não sabe, é um documento que fica lá no avião, um documento impresso, é um manual na verdade, mais ou menos dessa grossura aqui, e ele fica bem aqui do lado do pedestal de manetes aqui, né? Um do lado do comandante, um do lado do copiloto, sempre tem dois. E aí nesse manual ele tem absolutamente tudo que for previsto de pane nesse avião. Então para qualquer luz que acenda no painel aqui, a gente vai ter um checklist. Então, por exemplo, vamos colocar uma luz qualquer aqui, só para a gente verificar. Vamos dizer que acendeu aqui o Step Out of Trim. Então, se você vai vir aqui no checklist, ele vai ter algum item aqui relacionado ao Step Out of Trim. Você pode achar com o nome da pane, que a gente vai ver já já, ou pelo nome da luz. Você vai vir aqui no próximo menu, em luz, e está aqui, Step Out of Trim. E aí você vai para esse checklist e ele tem aqui os itens que você deve fazer para resolver esta pane, tá? E isso tem para todas as luzes que tem aqui neste avião, beleza? Deixa eu apagar aqui a nossa luz então. Outra coisa importante aqui sobre o QRH é que alguns itens que você tem aqui para alguns checklists, eles são memory items, ou seja, você tem que fazer de cabeça, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um Engine Fire. Ele vai ter aqui o checklist e tem alguns itens até essa linha pontilhada. Tudo que tiver de cima aqui da linha pontilhada, para cima da linha pontilhada, são memory items. Você precisa fazer de cabeça, resolver estes itens e depois pedir o checklist, tá? Na verdade, tudo que está aqui na capa, todos esses aqui da capa, tem algum memory item, tá? Então, por exemplo, vamos olhar aqui um Takeoff Configuration. Só tem um item e ele é memory item, tá? Tem apenas, se eu não me engano, apenas aqui o Engine Tailpipe Fire não é memory item, tá? Mas é um item que você precisa fazer ele rapidamente porque você está com fogo, né? Mas ele não é memory item, tá? No nosso caso de hoje, a gente vai tratar desse checklist aqui, do Cabin Altitude Warning. Ele tem memory item e também essa descida de emergência, porque uma coisa vai levar a outra, Então ele está aqui os itens, o checklist, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? E aí tem uma linha pontilhada. E aí você segue o checklist, ou você vem para o próximo item aqui, que é uma descida de emergência, que também tem a linha pontilhada. Então são dois checklists conectados, né? Dois checklists conectados, tá? Vamos dar uma olhada aqui no Cabin Altitude Warning antes da gente executar, para ver o que a gente tem que fazer de cabeça, tá? Então, primeira coisa, a gente vai colocar a máscara de oxigênio. A máscara ela fica aqui, Isso aqui é a máscara de oxigênio, tá? Você pega esses dois botões vermelhos e aperta ele e puxa. Vai abrir essa portinhola. Infelizmente aqui no PMDG eu acho que ela não abre, né? Não abre. Ela vai abrir, você aperta, ela vai abrir, você puxa, você vai ter toda essa mangueira que tem aparecendo aqui, que é por onde passa o oxigênio. Ela dá a volta na máscara, né? Eu vou ver se eu encontro uma foto e coloco aqui do lado. Ela dá a volta na máscara e quando você aperta, ela infla. Então ela vai ficar grandona. Aí você encaixa na cabeça e solta. Quando você solta, ela aperta na sua cabeça. E aí você tá com a máscara, tá? Colocou máscara, vai colocar aqui 100% no oxigênio. Estabelecer comunicação, que é basicamente jogar essa chavinha aqui para cima, para mask, e essa aqui para mask também. Isso vai fazer com que o microfone da máscara seja ativado e você consiga conversar tanto com o teu colega do lado quanto com o controle. Aí a gente vai vir aqui no painel de pressurização, jogar esse switchzinho aqui para manual e tentar controlar a cabine manualmente. A gente vai tentar fechar a cabine. Então percebam que aqui
a válvula está praticamente fechada já, né? Se eu jogar aqui para manual, ó, eu consigo abrir a válvula. Eu vou jogar um pouquinho, ó, tá vendo que ela abriu um pouquinho? E conforme eu faço isso, ó, eu aumento ou diminuo a razão da cabine. Olha ele aqui, ó, mexendo, tá vendo? A cabine está subindo. Se eu quiser fazer a cabine descer, a gente joga o switch aqui pro outro lado para fazer ela descer, tá? Vamos voltar para o automático aqui, ela vai se achar aqui, tranquilo. O próximo item do checklist, depois de tentar controlar a cabine, caso a cabine não esteja controlada, vai ser ligar os cintos de segurança aqui, né? Esse aqui pode ficar ligado já normalmente. A gente vai ligar o cinto de segurança e vai derrubar aqui as máscaras de oxigênio nesse switchzinho aqui, ó. Abre ele e aperta ele, esse botãozinho aqui, certo? E aí a gente vai para a descida de emergência, que é basicamente descer o avião. A gente vai colocar a velocidade aqui para... vai colocar 10 mil pés na janela. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui enquanto isso. A gente vai colocar 10 mil pés aqui na altitude. A gente vai apertar o level change, né? Reduzir toda a potência. Ele já vai fazer porque ele está com o auto throttle ligado. Puxar o speed brake e setar a máxima velocidade possível aqui, ó, encostado na marquinha aqui vermelha, tá? E a gente vai aumentando a velocidade conforme a gente vai descendo. E aí a gente inicia a descida. Enquanto começa a descida, a gente confirma se derrubamos aqui esse switch, se os cintos de segurança estão ligados, tá? No checklist não tem, mas é procedimento acender os faróis. Acender os faróis, acender todas as luzes, na verdade, jogar os switches para contínuos, tá? E aí colocar o transponder aqui 7700. E tudo isso informando o controle também, que você está numa descida de emergência, certo? Mayday, Mayday, Gol, número tal, iniciando descida de emergência para o nível 100. Só. E aí, conforme você se acerta, o controle vai falar ciente e vai aguardar a tua orientação. Quando estiver estabilizado, você reporta para o controle. Estamos descendo no nível 100, a proa é tal, solicita a proa de tal lugar, o que for necessário, ou se o controle pedir uma outra proa também, sem problema você pode executar. Existem alguns lugares que diz que você pode, você deve iniciar a descida, caso você não tenha contato com o controle, na verdade, é a maneira mais correta. Se você não tiver contato com o controle, você inicia a tua descida e abre uma proa de 45 graus, tá? E a gente vai descer até 10 mil pés ou a MCA, o que for mais alto. No Brasil, quase todas as MSA são abaixo de 10 mil pés, então a gente vai descer até 10 mil pés aqui nesse exemplo de hoje. Enquanto ele vai curvando aqui, vamos dar uma relembradinha no sistema, tá? Nos painéis aqui de pressurização. Nós temos basicamente esses dois indicadores aqui. Esse indicador ele me mostra a altitude da cabine e o diferencial de pressão. Então, ó, vejam que a cabine, a gente está a 35 mil pés, mas a cabine ela está a mais ou menos 7 aqui, né? Ó, 7 mil pés, 7 mil alguma coisinha. Com um diferencial de pressão de 7.9 mais ou menos. Até 9.1 é ok, tá? Mas normalmente ele não passa aqui do 8.2. O limite é 9.1 e a cabine vai ficar normalmente nesse nível que a gente está, entre 7.000, um pouquinho mais alto, 8.000 está aqui a referência, tá? E aqui a gente tem o climb da cabine. Então, quando esse avião despressurizar, o que vai acontecer? Pode acontecer duas coisas: uma despressurização explosiva, ou seja, abriu-se um buraco na fuselagem do avião, por exemplo, e estamos perdendo todo o ar, e esse vai ser extremamente rápido, essa despressurização. Ou o mais comum, que é uma despressurização lenta, por um vazamento, alguma coisa que tenha acontecido. Se for uma despressurização lenta, esse climb de cabine aqui vai começar a subir devagarinho, a cabine vai começar a subir aqui também, e o nosso diferencial de pressão vai começar a cair, certo? Quando esse ponteiro aqui passar 10 mil pés, a gente vai ter o alarme sonoro e uma indicação luminosa aqui também, ó. Essa luzinha vai se acender, do cabin altitude. Quando passar 10 mil pés, isso vai acontecer. A gente consegue cancelar o alarme através desse botão. E quando passar 14 mil pés, as máscaras de oxigênio vão cair. Vai acender essa luzinha aqui, ó, tá? Acendeu essa luzinha, significa que as máscaras lá dos passageiros caíram.
Então beleza, então lembrando disso, o que a gente vai ter de indicação aqui se for uma despressurização explosiva? A gente vai ver esse ponteiro aqui de diferencial cair e até o zero, e o ponteiro menor, que é a indicação da cabine, subir, vai até o nível de voo que a gente está, que é 35 mil pés, que é o que vai acontecer nesse exemplo aqui nosso, tá? Então vamos lá, ó. Deixa eu programar a nossa pane aqui. Em 10 segundos vai acontecer a pane assim que eu armar ela. Obviamente que aqui eu vou fazer tudo mais lento explicando o que está acontecendo, né? No avião isso é muito rápido. Tocou o alarme, máscara, cancela o alarme, verifica, coloca lá para manual, tenta controlar, não conseguiu, já inicia o procedimento para derrubar a máscara, colocar o cinto, iniciar a descida. E aí, durante a descida, você vai pedir o checklist, tá? Depois que você cumprir todos os itens de memória, você vai pedir o checklist, certo? Então vamos lá. Deixa eu armar aqui, deixa eu apagar essa mensagem. E vamos olhar lá para cima para a gente ver o que vai acontecer aqui com o nosso painel, ó. Ó lá. Despressurizou, passou 10 mil, passou 14 mil. Uma despressurização explosiva, né? Com certeza. Ó, vai zerar a pressurização. E aí, beleza. O que a gente vai fazer? Colocar a máscara, cancelar o alarme, estabelecer comunicação, jogar a chavinha aqui para máscara, tentar controlar a cabine. Vamos jogar aqui para manual e segurar em closed. A tela está totalmente fechada. Já está. Não tem como controlar a cabine. A cabine despressurizou totalmente. Então, a gente vai seguir para cinto de segurança on e máscaras de oxigênio, ó, que já caíram, mas a gente vai aqui e coloca o switch aqui na mesma posição de conformidade. E aí a gente vai iniciar a nossa descida. Mayday, 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 Gol 1, 2, 3, 4, iniciando descida de emergência proa 100. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, Level Change, 10 mil pés. E aí, para descer mais rápido, você já pode vir aqui e acelerar o avião. $10.000 pés. Speed brake. Venha. Speed brake on. 7.700 aqui. Na verdade, quem opera o painel é o piloto que está voando, né? O que não está voando vai fazer os outros itens, que é confirmar de novo oxigênio, confirmar o cinto, acender as luzes, colocar aqui em contínuos e aqui colocar 7.700 no transponder. E aí a gente vai acelerando aqui, ó, para ele descer o mais rápido possível. Pronto. E aí sim, o piloto que estiver voando, né, o Pilot Fly, vai pedir o Rapid Despressurization no Normal Checklist, que é esse cara que a gente acabou de ver aqui. Deixa eu colocar ele na tela. E o piloto que não estiver voando, o Pilot Monitoring, vai fazer a leitura. Então, Cabin Altitude Warning ou Rapid Despressurization no Normal Checklist. Condition: one or more of these occur. Eu vou fazer uma tradução rápida aqui, tá? Esse documento vai estar disponível também lá no Discord, na pastinha de aeronaves. Então, uma ou mais das condições abaixo ocorreu. Uma altitude, a cabine excedeu a altitude, né? Em voo, o alarme tocou, o alarme de configuração tocou e o Cabin Altitude Light, se for instalado, está aceso, tá? Número 1, colocar máscaras de oxigênio e regular para 100%, a gente fez. Estabelecer comunicação, a gente fez. Pressurization Mode Selector Manual, a gente fez. Outflow Valve Switch Holding Close, a gente fez. E aí você vai lendo o checklist e verificando se você realmente fez todos os itens. Se a cabine está descontrolada, Passenger Signs On e Oxygen Switch On. Foi o nosso caso aqui, então a gente vai para o Go to the Emergency Descent no Normal Checklist on page
0.1. E aí o cara finaliza esse checklist dizendo Cabin Altitude Warning or Aptitude Station No Normal Checklist Completed. E aí vai pro Emergency Descent No Normal Checklist, mesma coisa. Um ou mais aconteceu, a cabine está descontrolada, uma descida rápida foi necessária. Anunciar a descida de emergência, a gente fez, anunciou, Mayday, Mayday. Pilot Fly vai avisar a cabine, isso eu não tinha comentado antes, mas o Pilot Fly avisa a cabine, enquanto o Pilot Monitoring vai avisar o controle. Passage Signs On a gente fez, sem demora descer para 10 mil pés ou a altitude de segurança, o que for mais alto. End Start Switches Continuous a gente colocou, Thrust Level Reduce, já está, Speed Brake. E aí a gente set target para velocidade máxima, que é o caso aqui, ó, vou colocar um pouquinho mais para cima, 330 nós. E aí, a partir daqui, a gente faz o checklist lendo. A gente faz o checklist lendo. Quando estiver se aproximando da altitude setada, a gente vai tirar o speed brake para a posição de down detent e nivelar o avião. E aqui ele diz que se a cabine estiver acima de 10 mil pés, os tripulantes têm que continuar utilizando máscara, tá? Mas pode jogar aqui para normal para economizar esse oxigênio. E aí em Start Switches a gente volta para a condição que a gente precisar, beleza? O último item aqui, ó, que foi o que acho que eu comentei lá no começo do vídeo, ele diz que os próximos passos que você vai fazer, eles dependem das condições que você tem, qual aeroporto mais próximo, quanto você tem de combustível, se você vai precisar de algum atendimento médico urgente, que você não consegue ir tão mais longe, e aí você vai coordenar isso com a tua empresa, com o teu colega ali, com o copiloto ou com o comandante, tá? Então, ó, chegando ali em 13 mil pés agora, ó, a gente está descendo em cima de morro, inclusive, ali, né? Então por isso que a gente vai só até 10 mil pés. 12 mil pés, a gente tira o speed brake. E aí, chegando aqui na nossa altitude de 10 mil pés, olha só, deixa eu colocar aqui 10 mil pés. A gente vai nivelar em 10 mil pés então agora, ó, Alt Acquired, Alt Hold. Aí a gente pode reduzir a velocidade, porque já não tem mais interesse em voar rápido, né, em descer. Vou reduzir aqui. E aí a gente prossegue. Vai decidir agora. A gente vai fazer o tal do CCCP, né, que é falar com o controle. Olha, a gente atingiu 10 mil pés. A gente vai verificar aqui as condições e retorna. Beleza, o controle sabe que você está aqui mantendo 10 mil pés nessa proa. De repente o cara te pede uma órbita, ou você pode pedir uma órbita para o cara na presente posição. Enfim, CCCP. Depois a gente vai falar com os comissários, perguntar se está tudo bem, se alguém está precisando de assistência, explicar o que aconteceu, ver o que a gente vai fazer, né, e decidir ali com a tripulação. Depois a gente vai falar com a companhia. A gente vai chamar a companhia pelo rádio e falar assim, olha, a gente teve uma despressurização, estamos aqui próximo do Rio de Janeiro, e a gente vai seguir para o Galeão. Ou qualquer outra coisa do tipo, né? Às vezes você pode pedir até uma orientação. A gente despressurizou, a gente está entre Galeão e Confins. Qual que é a melhor opção para a companhia? A companhia quer que você vá para o Galeão, que o tempo está melhor, por exemplo. E aí depois você vai fazer um speech para os passageiros. Então é o CCCP. Beleza? Então é basicamente isso. Desse ponto que a gente está aqui, o que a gente faria para finalizar? Informaria o controle que a gente vai seguir para o Galeão. O controle ia provavelmente vetorar a gente para alguma coisa, né? Caso contrário, solicito o procedimento. Vamos dizer que fosse o ILS Romeo para pista 15 via Igdut, por exemplo. Aí eu ia vir aqui, colocar Igdut para cima, executar. E aí a gente vai fazer agora todo o procedimento para a chegada lá no Galeão. Então é isso. Eu acho que o vídeo, a despressurização é um negócio relativamente simples, mas eu acho que esse vídeo é válido. Não sei se tem alguma coisa parecida na internet. É válido para a gente entender o sistema daquele vídeo passado que a gente fez e também para a gente entender como que é esse manuseio do QRH, né, que vai servir para qualquer pane que você tenha nesse avião. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta, compartilha, deixa teu like. Lembrando, eu sou um canal muito pequeno, então eu não consigo manter essa demanda de vídeos que o YouTube exige.
Então qualquer coisa que você faça aí para ajudar o canal é sempre bem-vinda. Compartilhar, mandar no WhatsApp, deixar teu like, comentar alguma coisa é sempre muito bem-vinda, beleza? A gente se vê no próximo vídeo então e até a próxima. Tchau!